Bem, pessoal, então vamos aqui a um vídeo que o pessoal pergunta muito o assunto no canal sobre a rede de casa. A exemplo aqui. O pessoal confunde muito. Ah, eu coloco o positivo onde? E o neutro? E o terra? Então vamos esclarecer isso aqui. Olha, na rede monofásica, quando a concessionária ali fornece ali a rede monofásica, ele vai deixar para você dois fios. Um é o fio fase, é onde vem ali a DDP. A DDP é a diferença de potencial. Essa diferença de potencial ela vai ser medida em volts. Cada lugar vai ter ali uma diferença. A exemplo aqui é 220 volts. Essa tensão ela pode variar até 240 volts, que os aparelhos já é preparado para isso. E pode cair até 220, até 200 volts, que o aparelho também é. Há lugares que a concessionária traz dois monos de 110 formando um 220. Então eles vão lhe fornecer apenas esses dois fios aqui. Este fio aqui, o neutro não pode ser confundido com o terra. Tem gente que pega o aterramento e liga no neutro. Agora isso é errado. E boa parte das casas, as residências brasileiras, não tem o fio terra. Mas ele é importantíssimo, eu já vou falar sobre ele. Então o neutro, ele é o fio que vai fazer a diferença de potencial. Então nesse fio fase vai estar 220 volts e nesse aqui 0 volt. Então quando essa tensão entrar no aparelho e circular por aí uma corrente, essa corrente tem que ter um retorno. Seria aí o retorno residual, que vai ser por esse fio neutro. Então quando você vai ligar o aparelho aí nesta rede aqui, na rede da sua casa, que é a rede alternada, por que ela é alternada? Olha aqui a senoide dela. Ela vem em um sentido positivo, sobe até o seu pico máximo, começa a cair, passa a zero, e aí vem o negativo do seu pico máximo e chega a zero novamente. Então, nossa tensão alternada ela tem um ciclo de 60 Hz. Quer dizer que ela varia 60 vezes por segundo. Então, quando a gente vai colocar a tomada, tanto faz colocar esse azul aqui no neutro, como o azul no fase. Tanto faz colocar o preto aqui no neutro, quanto no fase, o aparelho vai funcionar que é a corrente alternada e não vai danificar o aparelho. Há algumas exceções de ligação quando você vai ligar aparelhos em conjuntos. A exemplo, há aparelhos que uma unidade interna comanda uma unidade externa. Nesse caso, o mesmo fio que você ligar aqui, a exemplo, neste aparelho foi o fio fase, no número 1. No de fora também vai ter indicando o número 1. Também será o fio fase, para não haver inversão de funcionamento no aparelho. Essa é a recomendação de alguns aparelhos, exemplo, ar-condicionado, por exemplo. E este fio terra, ele vai na massa do aparelho, na lataria. A exemplo aqui, essa geladeira. Nessa geladeira aqui, este fio terra, a gente vai ligar essa haste, vai vir uma haste. Você vai comprar uma haste e fazer um aterramento ali perto da sua casa. Ali será o terra. Este aterramento é onde você vai ligar, nessas tomadas modernas, o terceiro pino, aquele pino do meio. Se ainda tiver as tomadas antigas, esse aterramento vai em um fio, geralmente vem um fio verde ou verde-amarelo no fundo dos aparelhos. Esse fio não pode ser ligado aqui no neutro. Às vezes se faz isso para economizar, mas não é correto. Mas para que esse fio terra? Todo aparelho ele está sujeito a acumular em sua carcaça uma corrente ali, estática. E quando você pega aquele aparelho, ele vai estar funcionando como um capacitor. Ele vai
acumular ali uma diferença de potencial, pode ser aí até de 220 volts, com uma corrente baixa, mas a tensão alta. Então, quando você pega naquele aparelho, às vezes com o pé no chão, aquele aparelho vai descarregar em você toda aquela diferença de potencial que está ali, a corrente vai passar por você e descarregar na terra. Isso aí você pode tomar um tremendo choque ou sofrer outros problemas. Mas quando é a corrente baixa, a gente toma só aquele susto. E aí, outra pessoa vem, pega no aparelho e não dá mais choque. Você diz, acabei de pegar e deu choque, porque já descarregou. E quando você coloca esse terra, esse acúmulo aqui, essa diferença de potencial não vai surgir. O próprio aparelho, quando ele está em trabalho, pelo atrito dele lá dentro de motor ou qualquer outro aparelho, aquele atrito faz criar essa carga estática no aparelho. Quando o aparelho é bem pintadinho, bem isolado, não tem partes soltas aí expostas de ferro, você não vai tomar um choque fácil. Mas às vezes tem algum parafuso, alguma coisa que você colocou uma vazia lá dentro, a água termina, a umidade termina transmitindo mais e quando você vai colocar o aparelho, toma aquele choque. Então por isso a importância do terra. Se acontece um curto-circuito no aparelho e você vem a pegar nesse aparelho, a corrente vai procurar um caminho mais fácil. E qual é esse caminho mais fácil? O aterramento, que ele tem a maior dimensão para passar aquela corrente. Você vai tomar um choque, mas não será um choque tão perigoso como sem aterramento. Sem aterramento, o aparelho está em curto, você pega nele, aquela corrente vai passar toda pelo seu corpo. E a depender de onde ela passa, o estrago poderá ser perigosíssimo. Farei um vídeo falando sobre isso, sobre choque elétrico. Voltamos aqui. Mas e o positivo e o negativo? Qual é desses aqui? Aqui não tem nem positivo e nem negativo. Aqui tem fase, neutro e terra. Então aí, em sua casa, na tomada da sua casa, se você instalou corretamente aí, vai ter esses três pinos aí, ó. Fase, neutro e terra. O fase é aquele que você pega aquele aparelhozinho medidor de luz, segura numa ponta ali, aquela chavezinha, acendeu a luz, aquele ali é o fase. O neutro, ele não tem diferença nenhuma. E o terra é aquele que você vai fazer só o aterramento dos aparelhos. Não vai ter retorno aqui com o fase. Então essa é a diferença. O mais e menos é uma corrente de fonte, de baterias. Então no seu carro lá tem uma bateria, então vai estar o polo lá marcado com um xizinho vermelho lá, ou mesmo que seja preto. Aquela cruzinha significa mais. E aquele outro que tem um tracinho é o menos. Também chamado de aterramento, onde é que vai estar ligada a massa do carro, onde é que está ligada ao chassi. Que no carro não tem como a gente botar uma haste e sair. Então tem aquele aterramento ali direto na lataria do carro. Nestes fios você não pode fazer a inversão, a não ser que ela seja recomendada no caso de um motor. No motor de corrente contínua, quando você inverte de positivo para negativo a entrada do motor, então no motor de corrente contínua, quando invertemos essa polaridade de mais para menos, esse motor vai girar ao lado contrário, ou em outros sistemas que oferecem este uso. Nas máquinas de solda, ao inverter essa polaridade, também vamos ter uma diferença de soldagem diferente. Quando estamos soldando com o positivo, o eletrodo no positivo, digamos assim, o alicate que pega o eletrodo no positivo e a garra que pega o terra no negativo, essa soldagem vai ser de maior penetração. Ela vai ter uma penetração maior. E quando essa soldagem a gente solda com o negativo, o eletrodo, o porta-eletrodo vai estar no negativo, vai ter uma soldagem mais superficial. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, basta vocês comentar abaixo do vídeo.
Outra ligação que podemos fazer também mais e menos é geralmente quando acontece o seguinte. Às vezes você tem aí 3 baterias e você quer ligar elas em série. Então vamos lá. Então temos essas 3 baterias de 50 amperes. Podemos fazer o seguinte aqui. Podemos fazer 36 volts, ligar essas baterias em série. Como seria essa ligação em série? A gente ligaria positivo com o negativo, positivo com o negativo, e no final ia sobrar positivo e negativo. Mais ou menos isso aqui. Então essa seria a ligação em série. Ia estar ligada aqui, aqui, e esses dois pontos aqui, positivo e negativo, melhor, negativo e positivo, iríamos ter aí uma tensão de 36 volts. Mas e se quiséssemos ligar essa bateria em paralelo, para a gente ter uma corrente maior? Aqui a corrente permaneceu, olha. Aqui vamos ter 36 volts, mas a corrente vai permanecer 50 amperes hora. Então vamos agora ter uma corrente maior de 150 amperes, mas manter a tensão de 12 volts. Pronto, nessa configuração aqui das baterias, repare que eu liguei todos os positivos juntos, todos os negativos juntos, não estão tocando um no outro para não entrar em curto. Então nessa configuração vamos ter 12 volts 150 amperes. Então pessoal, para que fique esclarecido, nesses aparelhos modernos já vai vir essa tomada tripla. Este pino do meio vai ser o terra. O terra é aquele, como eu falei para vocês, aquela haste que você vai fincar num canto aí da casa, de fora aí do terreno, fazendo a parte de aterramento. O neutro também, ele é uma haste fincada ali de junto do padrão, mas para servir como neutro. Não use ele como terra, vai ser diferente. Ele funcionaria mais ou menos, mas não completamente, porque quando o aparelho está ligado, aqui há um retorno residual aqui de corrente. E esse retorno residual de corrente pode provocar uma descarga aqui no aparelho. E quando você pega, toma aquele choque. Chuveiro, geralmente tem gente para economizar um fio, pega lá aquele fiozinho lá e liga aqui. Não vai funcionar como funcionaria se fosse um aterramento correto. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso aí, fala que eu faço um outro vídeo ou deixo no próprio comentário. DDP, ou diferença de potencial, é aquela diferença que vai estar no fio, é aquele fio que tem uma diferença em relação aqui onde está a potência em relação ao neutro. Então, neste caso aqui, 220 volts. Há outros casos e tem outras tensões. No sistema trifásico, vai vir 3 fios fase, e aí vai ter neutro e terra formando 5 fios. Vai ser esse mesmo sistema aqui. Aquelas 3 fases, você vai ligar no aparelho. O terra vai ser na carcaça daquele aparelho, no motor, por exemplo. E aquele neutro vai servir para quando você for fazer um sistema mono ou um sistema bi, que vai funcionar com o neutro. Aí vai servir. Então aprendemos que no sistema de corrente alternada, digamos assim, na rede da sua casa, não tem nem mais nem menos. Tem fase, tem neutro e tem terra. E podemos inverter nos casos dos aparelhos que vêm já programado para isso. Exemplo, televisões, vêm preparados para isso. Exemplo, televisão, geladeira, tanquinho, máquina de lavar, todos esses aparelhos não há inversão. Quando coloca de um lado ou do outro, não há problema ali. E os aparelhos que são em conjuntos, como eu falei, eles vai vir no manual especificando ali como vai ser a ligação deles. E na nossa fonte ou na bateria do carro é que a gente vai ter positivo e negativo. Então, se vocês gostaram dessa dica aí, precisa de um complemento, vocês comentam aí. Se gostaram, deixa o ok de vocês.
compartilhe para que outros vejam, tire as suas dúvidas e faça o seu cumprimento. Muito obrigado a vocês e até a próxima.